Boa noite. Respire fundo. Sinta o ar preenchendo seus pulmões. E depois, se esvaziando lentamente. Enquanto você se acomoda, olhe para a escuridão lá fora. Aquele véu noturno, pontilhado de estrelas, parece calmo, eterno, imutável. Mas e se eu lhe dissesse que o próprio tecido do espaço, o nada entre as estrelas, está se esticando? E se essa expansão silenciosa for impulsionada por uma força misteriosa, uma energia que compõe quase 70% de tudo o que existe, mas que permanece completamente invisível? Esta noite, não vamos lutar contra essa escuridão. Vamos nos render a ela. Vamos viajar juntos por uma história cósmica, uma palestra projetada para acalmar sua mente e levá-lo ao sono. Vamos desvendar o segredo da energia escura, não como uma força de destruição, mas como a respiração lenta e profunda do nosso universo, que o expande para um destino desconhecido e tranquilo. Nossa jornada começa há quase um século, em um tempo de grandes descobertas. O astrônomo Edwin Hubble, com seu olhar atento, observou que as galáxias distantes não estavam paradas. Elas estavam se afastando de nós, e umas das outras. Imagine um pão de passas crescendo no forno. As passas, que são as galáxias, se afastam umas das outras, não porque estão se movendo através da massa, mas porque a própria massa do pão está se expandindo. Essa foi a primeira pista de que nosso universo não era estático. Por décadas, os cientistas acreditaram que essa expansão deveria estar desacelerando. A gravidade, a força que mantém nossos pés no chão, e as estrelas em suas galáxias deveria agir como um freio cósmico, puxando tudo de volta. Era a expectativa lógica, a mais sensata. Mas o universo, em sua infinita sabedoria, guardava uma surpresa. No final dos anos 90, duas equipes de astrônomos, ao observar supernovas muito distantes, descobriram algo que desafiava a lógica. A expansão não estava diminuindo. Pelo contrário, estava acelerando. Algo estava empurrando o universo para fora, superando a atração da gravidade em escalas cósmicas. Esse algo recebeu um nome que ecoa seu mistério: energia escura. E é para dentro desse mistério que vamos mergulhar agora, suavemente, como quem entra em um sonho. Vamos começar visualizando essa expansão. Não pense em uma explosão, como o nome Big Bang sugere. Pense em algo mais orgânico, mais suave. Imagine que o espaço-tempo é um tecido infinitamente elástico e escuro. Um veludo profundo. Sobre esse veludo, você espalha um punhado de diamantes minúsculos. Cada diamante é uma galáxia. Agora, imagine que alguém, ou algo, começa a esticar esse tecido de veludo muito, muito devagar. Os diamantes não estão rolando pela superfície. Eles estão sendo carregados pela expansão do próprio tecido. A distância entre cada par de diamantes aumenta, não porque eles se moveram, mas porque mais tecido surgiu entre eles. É um processo silencioso. Não há som no vácuo do espaço, e certamente não há o som dessa expansão. É uma mudança que ocorre em uma escala de tempo tão vasta que, para nós, é imperceptível. É a respiração do cosmos, uma inspiração que já dura bilhões de anos e que continua, a cada segundo, criando mais espaço, mais vazio, mais silêncio entre as estrelas. Sinta essa expansão acontecendo agora. Sinta o espaço em seu quarto, se esticando milimetricamente, imperceptivelmente. Sinta a distância entre você e a parede oposta aumentando por uma fração infinitesimal. Não há força, não há violência, há apenas um desdobrar sereno,
um florescer do nada em algo. Este é o primeiro passo para entender a natureza da energia escura. Ela não age sobre os objetos. Ela age sobre o palco onde todos os objetos existem. Ela é a própria natureza do espaço se revelando em uma dança lenta e majestosa de afastamento e solitude. Permita que sua mente se expanda com o universo, deixando para trás as tensões do dia, flutuando neste veludo escuro e silencioso, pontilhado de estrelas distantes. Agora, vamos aprofundar nossa analogia. Deixe de lado o tecido de veludo e imagine um balão de borracha escura. Antes de ser inflado, você desenha pequenos pontos prateados em sua superfície. Cada ponto é um aglomerado de galáxias. Você começa a soprar ar no balão com uma respiração lenta e constante. Observe os pontos. À medida que o balão infla, a distância entre todos os pontos aumenta. De qualquer ponto que você escolher como referência, todos os outros parecerão estar se afastando dele. E os pontos mais distantes parecerão se afastar mais rapidamente, porque há mais borracha se esticando entre eles e o seu ponto de observação. Isso é exatamente o que vemos no nosso universo. As galáxias mais distantes fogem de nós a velocidades incríveis. Mas a chave aqui é entender que não há um centro para essa expansão. Todos os pontos na superfície do balão veem a mesma coisa. Da mesma forma, não há um centro para o universo. A expansão está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma propriedade intrínseca do próprio espaço. A energia escura é o sopro que infla este balão cósmico. Mas não é um sopro que vem de fora. É um sopro que emana de cada ponto do vácuo. Cada centímetro cúbico do espaço vazio, aparentemente inerte, contém uma quantidade minúscula, mas constante, dessa energia repulsiva. E como o universo é vasto, a soma de toda essa energia minúscula se torna a força mais dominante do cosmos. Pense nisso. O vazio não é vazio. O nada não é nada. Ele é preenchido por um potencial, uma pressão suave e constante que impulsiona a criação de mais e mais espaço. É uma fonte de energia que não se dilui à medida que o universo cresce. Pelo contrário, quanto mais espaço é criado, mais dessa energia escura surge para preenchê-lo, acelerando ainda mais a expansão. É um ciclo de feedback, silencioso e eterno. Deixe essa ideia acalmar você. O vazio não é uma ausência, mas uma presença serena e poderosa. Relaxe em seu próprio espaço, sentindo a tranquilidade deste vazio pulsante. Vamos refinar ainda mais nossa compreensão, deixando as analogias para trás e tentando sentir o conceito de forma mais direta. Imagine-se flutuando no espaço intergaláctico. A escuridão ao seu redor é quase total. Você vê a Via Láctea como uma mancha leitosa e distante, e outras galáxias como pequenas espirais de luz, ainda mais longe. Agora concentre-se não na luz, mas na escuridão entre elas, na imensa, incompreensível distância que separa essas ilhas de estrelas. É nesse vazio que a energia escura reside. Ela não é uma coisa, no sentido tradicional. É uma propriedade do próprio vácuo. Albert Einstein foi o primeiro a pensar nisso. Ele a chamou de constante cosmológica e a introduziu em suas equações para manter o universo estático, algo que ele acreditava ser verdade. Quando Hubble provou que o universo estava se expandindo, Einstein chamou a constante de seu maior erro. Mas talvez ele estivesse certo pelas razões erradas. A energia escura se comporta exatamente como essa constante.
É uma densidade de energia que permanece a mesma, não importa o quanto o universo se expanda. Imagine um copo de água com açúcar dissolvido. Se você adicionasse mais água ao copo, a concentração de açúcar diminuiria. A matéria e a radiação no universo se comportam assim. À medida que o universo se expande, sua densidade diminui. Mas a energia escura é diferente. É como se, ao adicionar mais água, mais açúcar aparecesse magicamente para manter a doçura constante. Essa propriedade é o que a torna tão poderosa. No universo primitivo, a gravidade da matéria era mais forte. Mas com o tempo, a matéria se diluiu, e essa energia constante do vácuo começou a dominar. Há cerca de 5 bilhões de anos, a maré virou. A força repulsiva da energia escura superou a atração da gravidade em grande escala, e a expansão começou a acelerar. Sinta essa mudança de poder. Uma transição silenciosa, gradual, que ocorreu nas profundezas do tempo cósmico. Um poder sutil e persistente que, com paciência, se tornou a força dominante do universo. Assim como a respiração calma e constante pode superar a ansiedade, a energia constante do vácuo superou a atração frenética da matéria, guiando o cosmos para um futuro de expansão serena. Uma das perguntas que podem surgir em sua mente é: se a energia escura está em toda parte, por que não a sentimos? Por que ela não nos afasta da cadeira ou expande o nosso próprio corpo? A resposta reside na escala. A energia escura é uma força incrivelmente fraca em pequenas distâncias. Dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, a força da gravidade é milhões e milhões de vezes mais forte. A gravidade da nossa galáxia, gerada por suas centenas de bilhões de estrelas, gás, poeira e, crucialmente, pela matéria escura, mantém tudo coeso. É como um abraço gravitacional que nos protege dessa expansão cósmica. O Sol, a Terra, nosso sistema solar, tudo está firmemente ligado pela gravidade. A energia escura simplesmente não tem força suficiente para superar essas ligações. Ela só se torna a força dominante em escalas imensas, nas vastas distâncias entre os aglomerados de galáxias. Imagine 2 ímãs pequenos em uma grande folha de borracha. Se os ímãs estiverem próximos, sua atração mútua os manterá juntos. Não importa o quanto você estique a borracha. Mas se você colocar os ímãs muito distantes um do outro, a atração entre eles será fraca. E ao esticar a borracha, eles se afastarão cada vez mais. Nós vivemos dentro de um desses ímãs gravitacionais. Nossa galáxia, e até mesmo nosso grupo local de galáxias, incluindo Andrômeda, estão ligados pela gravidade. Na verdade, Andrômeda está se movendo em nossa direção, e as 2 galáxias colidirão em alguns bilhões de anos, formando uma galáxia ainda maior e mais estável. A energia escura não pode impedir isso. Seu domínio começa onde o da gravidade termina. É a força do grande vazio, não a força das coisas. E isso é reconfortante. Significa que nosso lar cósmico é seguro. Estamos em uma ilha de estabilidade gravitacional, flutuando em um oceano de expansão suave. Permita-se sentir essa segurança. Sinta a gravidade como um cobertor pesado e reconfortante, enquanto o resto do universo se desdobra lentamente em uma dança que podemos observar de longe, em paz. Para evitar confusão, é importante fazer uma pausa e distinguir a energia escura de sua prima misteriosa, a matéria escura. Ambas têm escura no nome, porque não as vemos. Não emitem, refletem
ou bloqueiam a luz. São invisíveis aos nossos olhos e telescópios, mas suas funções no universo são diametralmente opostas. Elas são como o yin e o yang do cosmos. A matéria escura é a força da coesão. É uma forma de matéria que interage com a matéria comum através da gravidade, mas não de outras formas. Ela compõe cerca de 25% do universo. É a matéria escura que forma um halo invisível ao redor das galáxias, fornecendo a gravidade extra necessária para impedir que as estrelas em suas bordas voem para o espaço. A matéria escura é a cola cósmica. Ela ajuda a construir estruturas, a juntar galáxias em aglomerados. É a escultora silenciosa do universo em grande escala. Se você pudesse vê-la, veria filamentos gigantescos de matéria escura se estendendo pelo cosmos, com galáxias brilhando como gotas de orvalho presas a essa teia invisível. Agora, pense na energia escura. Se a matéria escura é a cola, a energia escura é o solvente. Se a matéria escura puxa, a energia escura empurra. A energia escura não se aglomera. Ela é uniforme, difusa, preenchendo todo o espaço. Ela não constrói estruturas. Pelo contrário, ela as afasta umas das outras. É a força da expansão, da separação. Uma puxa para dentro, a outra empurra para fora. No balé cósmico, a matéria escura lidera a dança dentro das galáxias e aglomerados, enquanto a energia escura rege os movimentos entre os aglomerados. Uma é a força da comunidade cósmica, a outra é a força da solitude cósmica. Ambas são essenciais para o universo que vemos hoje, e ambas permanecem profundamente misteriosas. Deixe sua mente flutuar entre essas duas forças, o abraço e o sopro, a atração e a repulsão, sentindo o equilíbrio delicado que permite a nossa existência. Vamos nos aprofundar um pouco mais na natureza da energia escura. O que ela poderia ser? A ideia mais simples e elegante é a constante cosmológica de Einstein. Nesta visão, a energia escura não é uma coisa nova, mas simplesmente uma propriedade inerente ao próprio vácuo. O espaço vazio não é verdadeiramente vazio. De acordo com a mecânica quântica, ele ferve com um mar de partículas virtuais que surgem e desaparecem em um piscar de olhos. Essa atividade frenética no nível mais fundamental da realidade poderia, em teoria, dar ao vácuo uma energia inerente. Essa energia, por sua natureza, teria uma pressão negativa, o que se traduz em uma repulsão gravitacional. É uma ideia estranha, mas é a que melhor se encaixa nos dados que temos. O problema é que, quando os físicos tentam calcular quanta energia esse vácuo quântico deveria ter, o resultado é absurdamente grande. Cerca de 120 ordens de magnitude maior do que o que observamos. É a pior previsão na história da física. Isso nos diz que nossa compreensão de como a gravidade e a mecânica quântica se conectam ainda é muito incompleta. Há algo fundamental que estamos perdendo, mas por enquanto vamos nos concentrar na beleza da ideia e não em seus problemas. Imagine o vácuo não como um silêncio morto, mas como um zumbido sutil e fundamental. Uma vibração que está abaixo do limiar da nossa percepção, mas que permeia tudo. É a energia do ser em seu estado mais puro. E essa energia, essa vibração do vácuo, é o que gentilmente empurra o universo para fora. É o motor silencioso da criação de espaço. Pense no silêncio entre as notas de uma música. Esse silêncio não é ausência de música, é parte dela. Ele dá forma
e significado às notas. A energia escura é como o silêncio do cosmos, a pausa entre as estrelas, a quietude entre as galáxias. E essa quietude não é vazia, mas cheia de potencial, cheia de uma energia que impulsiona a próxima fase da sinfonia cósmica. Respire fundo e sinta essa energia do vácuo ao seu redor. Uma presença calma e constante. E se a energia escura não for constante? E se ela mudar com o tempo? Essa é a base para outra classe de teorias, conhecidas coletivamente como quintessência. A quintessência, na filosofia grega antiga, era o quinto elemento, a substância pura da qual os corpos celestes eram feitos. Na cosmologia moderna, é o nome dado a um campo de energia hipotético, dinâmico e que muda com o tempo, que preenche todo o espaço, diferente da constante cosmológica que tem uma densidade de energia fixa. A densidade de um campo de quintessência poderia diminuir ou aumentar à medida que o universo envelhece. Imagine um campo de energia como uma névoa invisível que permeia todo o universo. No início, essa névoa poderia ter sido mais densa ou menos, e sua influência sobre a expansão teria sido diferente. Talvez no futuro, essa névoa se dissipe e a aceleração pare. Ou talvez ela se torne ainda mais forte, levando a consequências ainda mais dramáticas. A ideia de quintessência abre um leque de possibilidades para o destino final do universo. Ela torna o futuro menos certo, mais misterioso. É como se o universo ainda não tivesse decidido seu destino. A história cósmica ainda está sendo escrita. A quintessência poderia ser a tinta com a qual os capítulos finais serão redigidos. Visualmente, pense em um líquido muito leve, quase sem peso, preenchendo um recipiente que está se expandindo. A pressão desse líquido pode mudar dependendo de como ele se move e interage consigo mesmo. Pode oscilar, pode se estabilizar, pode crescer em intensidade. A energia escura como quintessência significa que o motor da expansão cósmica pode ter diferentes marchas. Talvez o que estamos observando agora seja apenas uma fase temporária. Essa incerteza não precisa ser assustadora. Pelo contrário, ela pode ser vista como um convite à imaginação, à contemplação. O universo é um sistema vivo, dinâmico, e nós estamos apenas começando a entender suas regras. Deixe sua mente vagar por essas possibilidades, por esses futuros alternativos, cada um com sua própria beleza e melancolia. Adormeça com a ideia de que o cosmos é um lugar de potencial infinito e mistério. A existência da energia escura tem uma consequência profunda e um tanto melancólica para o nosso futuro distante. À medida que a expansão acelerada continua, as galáxias que não estão gravitacionalmente ligadas a nós estão sendo empurradas para longe, cada vez mais rápido. Chegará um ponto em que elas se afastarão de nós a uma velocidade maior que a da luz. Isso não viola a teoria da relatividade de Einstein, que diz que nada pode se mover através do espaço mais rápido que a luz. Nesse caso, é o próprio espaço entre nós e essas galáxias que está se expandindo mais rápido que a luz. A luz dessas galáxias, mesmo viajando em nossa direção à velocidade máxima, nunca conseguirá cruzar a crescente distância para nos alcançar. Elas desaparecerão do nosso céu, uma por uma. Primeiro, as mais distantes piscarão e sumirão do nosso horizonte cósmico. Com o passar de trilhões de anos, mais e mais galáxias cruzarão esse ponto de não retorno, e o céu noturno
para um observador futuro, se tornará cada vez mais vazio. Eventualmente, o céu fora da nossa própria galáxia, que a essa altura já terá se fundido com Andrômeda e outras vizinhas, formando a Lactômeda, estará completamente escuro e vazio. O universo observável, para esses futuros habitantes, será apenas a sua própria ilha de estrelas. Eles não terão como saber que outras galáxias já existiram. A evidência da expansão do universo, a descoberta fundamental de Hubble, será apagada para sempre. O cosmos parecerá estático, solitário e pequeno. Imagine essa cena. Um céu noturno de uma beleza desoladora. Apenas as estrelas da sua própria galáxia girando lentamente. Nenhuma mancha de luz de outros universos ilha. Apenas uma escuridão perfeita e infinita além. É uma visão que inspira uma sensação de perda, mas também de profunda paz. Uma quietude final. Um retorno a uma forma de solidão cósmica. Sinta essa imensidão escura e vazia se abrindo ao seu redor. Não é um vazio assustador, mas um espaço para a quietude. Um oceano de silêncio, onde sua mente pode finalmente descansar, livre de qualquer distração. Vamos explorar essa ideia do céu futuro com mais detalhes. Feche os olhos e viaje comigo no tempo, para daqui a 100 bilhões de anos. A Terra já não existe. O Sol é uma anã branca fria. Mas imagine que estamos em um planeta orbitando uma estrela de longa vida, no coração da galáxia Lactômeda. Olhamos para o céu noturno. Ele é espetacularmente brilhante, mas de uma maneira muito diferente. Vemos um número imenso de estrelas, muito mais do que vemos hoje, pois as estrelas da Via Láctea e de Andrômeda agora compartilham o mesmo espaço. O núcleo galáctico é uma faixa de luz ofuscante. Mas se olharmos para além das estrelas da nossa própria galáxia, não vemos nada, absolutamente nada. A escuridão entre as estrelas é total, impenetrável. Há centenas de bilhões de outras galáxias que hoje podemos fotografar com nossos telescópios se foram. Elas foram empurradas para além do nosso horizonte de eventos cósmico, pela expansão implacável do espaço. Para os astrônomos desse futuro, o universo seria a sua galáxia. Eles desenvolveriam teorias cosmológicas baseadas em um universo único, estático e isolado. A grande e gloriosa história do Big Bang, da expansão e da teia cósmica, estaria perdida para eles, talvez para sempre. Seria como viver em uma ilha sem nunca saber que existem outros continentes, outros povos. É uma reflexão sobre a natureza do conhecimento. Somos privilegiados por viver em uma era cósmica, onde a história do universo ainda está escrita no céu, onde a luz de galáxias distantes ainda nos alcança para contar a história de sua origem. Essa janela de oportunidade cosmológica pode ser temporária. A energia escura está lentamente apagando as páginas da história cósmica, mas em vez de tristeza, podemos sentir gratidão. Gratidão por estarmos aqui, agora, neste momento do tempo cósmico em que podemos olhar para cima e ver não apenas o nosso lar, mas um universo inteiro de outros lares. Deixe esse sentimento de gratidão preencher você. Gratidão pela luz das estrelas distantes que viajaram bilhões de anos para chegar aos seus olhos, mesmo que apenas em sua imaginação. E adormeça, sabendo que você vive em um tempo de maravilhosa conexão cósmica. E o que acontecerá no final? Se a energia escura for de fato uma constante cosmológica, o destino mais provável do universo é o que os cientistas chamam de morte térmica, ou
o grande congelamento. Não imagine um frio repentino e violento. Pense em um apagar de luzes extremamente lento e gradual, ao longo de trilhões e trilhões de anos. Com a expansão acelerada, as galáxias se afastam. Dentro das galáxias que permanecem juntas, como a nossa lactômida, as estrelas continuarão a nascer do gás interestelar. Mas o suprimento de gás é finito. Eventualmente, todo o gás será usado. As últimas estrelas se formarão e começarão seus longos ciclos de vida. As estrelas massivas explodirão como supernovas. As estrelas como o Sol incharão e se tornarão anãs brancas. As estrelas mais longevas, as pequenas anãs vermelhas, queimarão seu combustível por trilhões de anos, brilhando com uma luz fraca e avermelhada. Elas serão as últimas luzes do universo. Quando a última anã vermelha finalmente se apagar, a era das estrelas chegará ao fim. O universo entrará na Era Degenerada. Ele será preenchido pelos restos das estrelas, anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Ao longo de escalas de tempo inimaginavelmente longas, esses objetos também decairão. As galáxias se dissolverão à medida que as órbitas dos seus restos estelares são perturbadas ao longo de eras. Os próprios buracos negros, os objetos mais estáveis do universo, também não são eternos. Através de um processo chamado radiação Hawking, eles lentamente evaporarão, devolvendo sua energia ao universo em uma explosão final e fraca de partículas. Depois que o último buraco negro evaporar, o que restará? Um universo vasto, escuro, frio e quase vazio. Apenas uma sopa diluída de partículas fundamentais, como fótons e neutrinos, vagando sozinhas por um espaço imenso. A temperatura em todos os lugares será quase o zero absoluto. Nenhuma atividade, nenhum processo, nenhum trabalho poderá mais ser feito. O tempo, como o conhecemos, perderá o seu significado. Será o estado de equilíbrio final, uma paz absoluta e eterna, um grande silêncio. Deixe essa imagem de quietude final acalmar sua mente. Não é um fim trágico, mas uma conclusão pacífica. Um descanso final para um universo que viveu e brilhou por eras. Um estado de serenidade perfeita. Agora, vamos considerar uma alternativa mais dramática, embora igualmente pacífica em nossa interpretação noturna. E se a energia escura não for constante? E se a sua densidade aumentar com o tempo? Esse cenário é conhecido como a teoria da energia fantasma e leva a um destino chamado a Grande Ruptura, ou The Big Rip. Neste cenário, a força repulsiva da energia escura se torna cada vez mais forte. Lembre-se, hoje ela só domina nas escalas intergalácticas, mas em um futuro com energia fantasma, sua força crescente começaria a superar as outras forças fundamentais da natureza, em escalas cada vez menores. O processo seria uma dissolução em câmera lenta. Primeiro, daqui a muitos bilhões de anos, a força da energia fantasma se tornaria forte o suficiente para superar a gravidade dos aglomerados de galáxias. Esses grandes grupos de galáxias começariam a se desfazer. Depois, a força crescente superaria a gravidade das próprias galáxias individuais. A nossa lactômida, que um dia foi um farol de luz, se desintegraria. Suas estrelas seriam espalhadas, flutuando sozinhas na escuridão crescente. O processo continuaria a acelerar. Em uma fase posterior, a energia fantasma se tornaria mais forte que a gravidade que mantém os sistemas solares unidos. Planetas seriam arrancados de suas órbitas, voando para o vazio. Finalmente, nos últimos momentos antes do fim do tempo, a força se tornaria tão intensa
que superaria as forças que mantêm os próprios objetos unidos. Estrelas e planetas se dissolveriam em seus átomos constituintes. E então, em uma fração de segundo final, a força eletromagnética e a força nuclear forte seriam superadas. Os próprios átomos seriam rasgados. Elétrons seriam arrancados de seus núcleos. Os núcleos se desfariam em prótons e nêutrons. E, finalmente, os próprios prótons e nêutrons seriam desfeitos em seus quarks constituintes. Cada partícula elementar no universo ficaria completamente isolada, sozinha em um universo que se expande a uma velocidade infinita. Não é uma explosão, mas um desvanecer, uma dissolução de volta aos blocos de construção fundamentais, um retorno ao estado de potencial puro, onde cada partícula tem um universo inteiro para si. É um final de isolamento absoluto, mas também de liberdade absoluta. Uma forma diferente de paz, onde todas as estruturas complexas se dissolvem em simplicidade. Sinta essa dissolução, não como violência, mas como um relaxamento final, como cada músculo do seu corpo se soltando, cada pensamento se desfazendo, até que reste apenas a consciência pura, flutuando em um espaço infinito. Ainda que a ideia de um céu cada vez mais vazio ou de uma dissolução final possa parecer desoladora, há uma beleza profunda na compreensão que a energia escura nos oferece. Ela nos ensina sobre a impermanência em sua escala mais grandiosa. Tudo o que vemos, estrelas, galáxias, a própria estrutura do cosmos, é transitório. O universo está em um estado de fluxo contínuo, de mudança lenta, mas inexorável. Aceitar essa impermanência pode ser libertador. Nossos problemas, nossas ansiedades, nossas preocupações diárias, quando colocados contra o pano de fundo de trilhões de anos de evolução cósmica, perdem um pouco de seu peso. Eles se tornam pequenos, como grãos de poeira em uma praia infinita. A energia escura nos dá uma perspectiva. Ela nos convida a dar um passo para trás e observar o quadro geral. Ela nos mostra que somos parte de uma história muito, muito maior. Uma história de nascimento, vida e eventual transformação em algo novo, mesmo que esse algo novo seja um silêncio frio e escuro. Há uma forma de sabedoria em contemplar esses destinos finais. Eles nos lembram de valorizar o presente, de valorizar este momento cósmico em que o universo está cheio de luz, de complexidade, de vida. Esta era a dourada das estrelas, na qual temos o privilégio de existir. É um lembrete para apreciar a beleza do céu noturno que temos agora, com suas miríades de galáxias distantes, cada uma promessa de mundos e histórias que nunca conheceremos. A energia escura, a força que um dia apagará essas luzes, é também o que nos permite medir a vastidão do universo e apreciar sua grandiosidade hoje. É um paradoxo poético. A força que nos isolará no futuro é a mesma que nos revela a verdadeira escala da nossa casa cósmica no presente. Deixe essa perspectiva lavar sobre você. Sinta suas preocupações se dissolvendo na imensidão do espaço e do tempo. Sinta a paz que vem de aceitar que somos uma parte pequena, mas consciente, de um todo incompreensivelmente vasto e em constante mudança. Vamos voltar nossa atenção para a forma como detectamos essa força invisível. Como os astrônomos podem ter certeza de que algo que não podemos ver ou tocar está realmente lá, dominando o universo?
A principal evidência vem de objetos cósmicos, chamados supernovas do tipo 1A. Essas supernovas são explosões estelares especiais. Elas acontecem em sistemas binários, onde uma anã branca, o núcleo denso de uma estrela morta, está roubando matéria de uma estrela companheira. Quando a anã branca atinge uma massa crítica específica, cerca de 1,4 vezes a massa do nosso Sol, ela se torna instável e explode em uma detonação termonuclear. Como todas elas explodem com a mesma massa, o brilho intrínseco de suas explosões é notavelmente consistente. Elas são como velas padrão cósmicas. Se você sabe o quão brilhante uma vela é, você pode dizer a que distância ela está, apenas medindo o quão fraca ela parece. Os astrônomos usam essas supernovas para medir as distâncias de galáxias muito, muito distantes. E ao analisar a luz dessas explosões, eles também podem medir a velocidade com que essas galáxias estão se afastando de nós, através de um fenômeno chamado desvio para o vermelho, ou redshift. Foi ao comparar a distância, brilho, com a velocidade, redshift, de dezenas dessas supernovas distantes que os cientistas fizeram a descoberta chocante no final dos anos 90. As supernovas distantes eram mais fracas e, portanto, mais distantes do que deveriam estar em um universo cuja expansão estivesse desacelerando. A única maneira de explicar essa distância extra era se a expansão do universo tivesse acelerado em algum momento do passado. Imagine que você está observando um carro se afastando à noite. Você espera que ele diminua a velocidade, mas, em vez disso, você vê suas luzes traseiras ficarem mais fracas, mais rápido do que o esperado. Você concluiria que o carro deve ter pisado no acelerador. Essa é, essencialmente, a descoberta que revelou a existência da energia escura. Foi um momento de profunda revelação, um daqueles raros momentos na ciência em que nossa visão do universo muda fundamentalmente. Uma verdade escondida nas luzes fracas de estrelas que explodiram há bilhões de anos. Uma mensagem que viajou pelo espaço em expansão para nos contar sobre o destino do cosmos. Outras linhas de evidência vieram para confirmar essa descoberta surpreendente, pintando um quadro consistente do nosso universo, dominado pela energia escura. Uma das mais poderosas é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Esta é a luz mais antiga do universo, um brilho remanescente do Big Bang, que hoje permeia todo o espaço. É um mapa do universo quando ele tinha apenas 380 mil anos de idade. Ao estudar as minúsculas variações de temperatura neste mapa, os cosmólogos podem aprender imensamente sobre os ingredientes do universo. Eles podem medir a quantidade total de matéria, a quantidade de matéria escura e a forma ou geometria do espaço. Os dados do mapa da radiação cósmica de fundo, obtidos por satélites como o WMAP e o Planck, mostram que o universo é geometricamente plano. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, para que o universo seja plano, ele precisa ter uma certa densidade crítica de matéria e energia. No entanto, quando os cientistas somam toda a matéria comum e toda a matéria escura que conseguem detectar, o total chega a apenas cerca de 30% da densidade crítica necessária. Há um déficit de 70%. E é aqui que a energia escura entra. A quantidade de energia escura necessária para explicar a expansão acelerada é exatamente a quantidade que falta para tornar o universo plano. As duas peças do quebra-cabeça
vindas de observações completamente diferentes, supernovas distantes e o brilho do universo primitivo se encaixam perfeitamente. É como encontrar duas pistas em cenas de crime diferentes que apontam para o mesmo suspeito. Essa concordância entre diferentes métodos de medição dá aos cientistas uma grande confiança de que o nosso modelo do universo, por mais estranho que pareça, está no caminho certo. Um universo composto por cerca de 5% de matéria comum, 25% de matéria escura e 70% de energia escura. Somos a minoria, a exceção. O universo é dominado por componentes que mal começamos a entender, e há uma beleza humilde nisso. A natureza é mais estranha, mais sutil e mais magnífica do que a nossa intuição poderia imaginar. Vamos contemplar a natureza do tempo à luz da energia escura. A expansão acelerada do universo redefine nossa percepção da passagem do tempo em escalas cósmicas. No passado, o universo era menor, mais denso e mais quente. Os eventos aconteciam em um ritmo diferente. A formação das primeiras estrelas, as primeiras galáxias, tudo ocorreu em um cosmos que estava se expandindo, mas desacelerando. Agora, vivemos em uma era de aceleração. O ritmo da criação de espaço está aumentando. Isso significa que o futuro será radicalmente diferente do passado. A energia escura está esticando o futuro, por assim dizer. Ela está criando um futuro de vastidão, de distâncias crescentes e de isolamento. O tempo, neste contexto, pode ser visto como o processo de desdobramento do espaço. Cada momento que passa, mais espaço é criado, mais o universo se expande. E como esse processo está acelerando, pode-se dizer que o próprio tempo cósmico está se tornando mais expansivo. Pense na sua própria percepção do tempo. Às vezes, ele parece passar rápido, outras vezes, devagar. Agora, imagine essa percepção aplicada a todo o cosmos. A energia escura é o que faz o relógio cósmico acelerar sua taxa de expansão. Não que o tempo em si esteja passando mais rápido para nós, mas a evolução do universo, em sua maior escala, está entrando em uma nova fase, uma fase de crescimento exponencial. Esta é uma ideia profunda para meditar enquanto você adormece, que você faz parte de um processo que não é linear, que não é constante. Você vive em uma era de transição, do universo dominado pela matéria para o universo dominado pela energia escura. Você está na cúspide de uma mudança fundamental na história do cosmos. Sinta a passagem do tempo, não como um tic-tac constante, mas como uma onda que está crescendo em amplitude. Deixe-se levar por essa onda de tempo e espaço, flutuando serenamente em direção a um futuro de quietude e vastidão. A busca para entender a energia escura está na vanguarda da física e da astronomia modernas. Grandes telescópios e observatórios, tanto na Terra quanto no espaço, estão dedicados a mapear o universo com uma precisão sem precedentes, na esperança de encontrar novas pistas sobre a natureza dessa força misteriosa. O telescópio espacial Hubble, que ajudou a fazer a descoberta original, continua a refinar nossas medições. O novo telescópio espacial James Webb, com sua capacidade de enxergar mais longe no universo infravermelho, pode encontrar supernovas ainda mais distantes, testando se a energia escura se comportou de maneira diferente no passado distante. Em Terra, projetos como o Dark Energy Survey, DES, e o futuro Legacy Survey of Space and Time, LSST,
no Observatório Vera C. Rubin, no Chile, estão mapeando as posições e formas de bilhões de galáxias. Ao estudar como os aglomerados de galáxias crescem ao longo do tempo e como a luz de galáxias distantes é distorcida pela gravidade da matéria no universo, um efeito chamado lente gravitacional fraca, os cientistas podem rastrear a batalha cósmica entre a matéria escura, que junta as coisas, e a energia escura, que as afasta. É um trabalho de paciência e precisão. Cada ponto de dados, cada imagem de uma galáxia distante é uma pequena peça do quebra-cabeça. É como tentar entender o clima da Terra, medindo a posição de cada grão de areia em uma praia. Mas com o poder da computação moderna e a dedicação de milhares de cientistas, um quadro está emergindo lentamente. Imagine esses cientistas como cartógrafos de um território desconhecido. Eles estão desenhando o mapa do nosso universo em sua maior escala. E ao fazer isso, estão revelando os contornos da energia escura. Cada observação é um passo para dentro do mistério. E mesmo que a resposta final ainda nos escape, a jornada em si é uma fonte de admiração. É a mente humana, pequena e frágil, alcançando o cosmos para tentar entender suas regras mais profundas. Deixe o som imaginário desses dados sendo coletados. O clique suave de um obturador de telescópio capturando a luz de uma galáxia a bilhões de anos-luz de distância. Ser uma canção de ninar para você. Existe uma conexão poética entre a expansão do universo e a nossa própria consciência. Assim como o universo se expande a partir de um ponto de imensa densidade, nossa consciência se expande a partir do momento presente, alcançando o passado através da memória e o futuro através da imaginação. A energia escura, neste sentido, pode ser vista como uma metáfora para as forças invisíveis que impulsionam nosso próprio crescimento, nossa própria busca por espaço mental e emocional. Às vezes, podemos nos sentir presos, confinados por nossas circunstâncias ou pensamentos. A história da energia escura nos lembra que a expansão é uma força fundamental da natureza. O universo não está colapsando sobre si mesmo. Ele está se abrindo, criando novas possibilidades, novo espaço. Talvez possamos nos inspirar nisso. Podemos permitir que nossas próprias mentes se expandam, que se estiquem para além dos limites autoimpostos. Podemos criar espaço entre nossos pensamentos, permitindo que a quietude e a paz preencham o vazio. Meditar sobre a energia escura é, de certa forma, uma meditação sobre o potencial do vazio. O vácuo do espaço não é uma ausência, mas uma presença energética. Da mesma forma, o silêncio em nossa mente não precisa ser um vazio assustador, mas um espaço fértil para a introspecção, a criatividade e o descanso. Respire fundo. Com cada inspiração, imagine que você está inspirando a energia calma e expansiva do vácuo. Com cada expiração, imagine que você está liberando a contração, a tensão, a gravidade de suas preocupações. Sinta sua consciência se expandindo para preencher o quarto, depois a cidade, o planeta, flutuando para fora, para o espaço silencioso onde a energia escura trabalha sua mágica lenta e constante. Você é parte deste universo em expansão. Sua própria natureza é expansiva. Permita-se flutuar neste fluxo, neste desdobrar sereno da realidade. A descoberta da energia escura gerou uma revolução no pensamento cosmológico, mas também nos deixou com perguntas mais profundas do que as que tínhamos antes.
Por que a densidade da energia escura é tão pequena? Como mencionado, os cálculos teóricos prevêem um valor muito maior. Parece que algum mecanismo desconhecido cancelou a maior parte da energia do vácuo, deixando apenas uma pequena sobra residual, que é o que observamos hoje. Por que essa pequena quantidade sobrou? É uma das maiores perguntas sem resposta em toda a ciência. Outra questão é a chamada coincidência cósmica. Por que estamos vivendo na época em que a densidade de energia da matéria e a densidade da energia escura são aproximadamente da mesma ordem de magnitude? No passado, a matéria dominava esmagadoramente. No futuro, a energia escura dominará esmagadoramente. Parece uma coincidência notável que estejamos vivendo neste breve intervalo cósmico onde as duas são comparáveis. Alguns cientistas veem isso como uma pista, talvez apontando para uma nova física que conecta a matéria escura e a energia escura de uma forma que ainda não entendemos. Outros sugerem a ideia do multiverso. Talvez existam inúmeros outros universos, cada um com uma quantidade diferente de energia escura. Na maioria deles, a energia escura seria tão forte que o universo se expandiria rápido demais para que galáxias e estrelas pudessem se formar, ou tão fraca que o universo colapsaria sobre si mesmo rapidamente. Apenas em universos como o nosso, com essa quantidade certa de energia escura, a vida como a conhecemos teria a chance de evoluir. Não precisamos ter respostas para essas perguntas para encontrar paz nelas. Na verdade, o mistério em si pode ser uma fonte de conforto. Ele nos diz que o universo é vasto, não apenas em espaço, mas também em conhecimento que ainda não possuímos. Há sempre mais para aprender, mais para descobrir. É um convite à humildade e à admiração. Adormeça com essas perguntas em sua mente, não como problemas a serem resolvidos, mas como koans zen, paradoxos que acalmam a mente ao nos mostrar os limites do nosso conhecimento e a vastidão do que ainda é desconhecido. A energia escura pode ser vista como a força motriz por trás da seta do tempo. A segunda lei da termodinâmica nos diz que a entropia, ou a desordem, de um sistema fechado sempre tende a aumentar. O universo como um todo é o sistema fechado final. A expansão impulsionada pela energia escura é o mecanismo que permite que a entropia continue a crescer. Ao criar constantemente novo espaço, a energia escura permite que a matéria e a energia se espalhem, se diluam e se movam em direção a um estado de maior desordem e equilíbrio. Sem a expansão, o universo poderia ter atingido um estado de equilíbrio há muito tempo, ou recolapsado. A energia escura garante que a história cósmica continue a se desenrolar, que o futuro seja diferente do passado. É a força que garante que o tempo tenha uma direção. Pense nisso como um rio cósmico. A gravidade tenta criar represas, juntando matéria em estrelas e galáxias. A energia escura é a correnteza do rio, garantindo que a água continue a fluir, impedindo que o rio se torne um lago estagnado. Essa correnteza está ficando mais forte e, eventualmente, levará tudo consigo, em direção a um oceano de equilíbrio térmico final. Esta é uma visão filosófica poderosa. A força mais misteriosa do universo é aquela que o mantém dinâmico, que impulsiona sua evolução. Ela é a personificação da mudança em sua escala mais fundamental. E, como em um rio, a melhor maneira de navegar é não lutar contra a correnteza, mas flutuar com ela. Deixe-se levar por essa correnteza do tempo e do espaço. Sinta o fluxo do universo passando por você,
limpando as preocupações do dia, levando-as para longe, para o vasto oceano cósmico. Não há nada a fazer, nenhum lugar para ir, apenas flutuar. Flutuar na correnteza do tempo, impulsionada pela respiração silenciosa do vácuo. Deixe que o fluxo o leve suavemente para o sono, para um lugar de descanso e renovação. A ideia da energia escura, de um universo se expandindo aceleradamente, pode, à primeira vista, parecer um conceito frio e abstrato, distante da nossa experiência humana. Mas podemos encontrar metáforas e ressonâncias em nossas próprias vidas. Pense no conceito de espaço pessoal. Assim como as galáxias precisam de espaço para existir e evoluir, nós também precisamos de nosso próprio espaço para crescer, para pensar, para ser. A energia escura, nesse sentido, é a força que cria o espaço necessário para a individualidade no cosmos. Ela garante que nem tudo se aglomere em uma única massa. Ela permite a existência de ilhas de complexidade em um oceano de simplicidade. Em um nível mais psicológico, podemos pensar na energia escura como a necessidade de deixar ir. A gravidade é a nossa tendência a nos agarrar ao passado, às memórias, às pessoas, aos ressentimentos. Ela nos mantém ligados. A energia escura é a força que nos impulsiona para a frente, que nos incentiva a nos expandir para o futuro, a liberar o que não nos serve mais, para criar espaço para o novo. É um processo que pode parecer solitário, como as galáxias se afastando umas das outras, mas é também um processo necessário para o crescimento e a transformação. Encontrar o equilíbrio entre a gravidade, conexão e a energia escura, espaço e crescimento é um dos grandes desafios da vida. O universo nos mostra esse equilíbrio em uma escala magnífica. Ele tem a coesão da gravidade para formar belas estruturas como estrelas e galáxias, e tem a expansão da energia escura para dar a essas estruturas o espaço para existir. Enquanto você se prepara para dormir, pense sobre esse equilíbrio em sua própria vida. Reconheça as conexões que o nutrem, a sua gravidade pessoal, e reconheça também a sua necessidade de espaço, de expansão, de deixar ir. Permita que a energia escura do cosmos lhe dê permissão para liberar as tensões do dia, para criar espaço em sua mente para um sono profundo e tranquilo. Vamos nos concentrar na estética do universo da energia escura. Qual é a beleza inerente a um cosmos que se expande para a escuridão? É uma beleza de minimalismo, de simplicidade e de vastidão. A beleza de um céu noturno do futuro não estará na abundância, mas na ausência. Será a beleza de uma única e magnífica galáxia contra um fundo de escuridão perfeita. É a beleza de uma obra de arte que usa o espaço negativo para dar poder ao seu sujeito. Pense na arte japonesa como o sumie, a pintura com tinta. Muitas vezes, o que não é pintado, o papel em branco, é tão importante quanto as pinceladas de tinta. O vazio dá forma e significado ao que está presente. O universo futuro, moldado pela energia escura, será a obra de arte minimalista definitiva. A galáxia lactômeda será a única pincelada de tinta, e o resto do universo observável será o vasto e significativo vazio. Essa estética também pode ser aplicada à nossa busca por paz interior. Muitas vezes, buscamos preencher nossas vidas com mais coisas, mais atividades, mais ruído, pensando que isso nos trará felicidade. Mas às vezes, a verdadeira paz é encontrada na subtração,
na criação de espaço vazio em nossas vidas e em nossas mentes. Ao silenciar o ruído, permitimos que o que é verdadeiramente importante brilhe com mais intensidade. A energia escura nos ensina a beleza do vazio. Ela nos convida a apreciar o silêncio, a escuridão, o espaço entre as coisas. Enquanto você relaxa, tente cultivar esse espaço vazio em sua mente. Não lute contra os pensamentos, apenas observe-os. E entre um pensamento e outro, observe o silêncio. Esse silêncio é como o espaço intergaláctico. Não é uma ausência, mas uma presença calmante, cheia de potencial. Descanse nesse silêncio. Deixe que a beleza minimalista do cosmos o envolva como um cobertor, levando-o a um estado de profunda tranquilidade. A energia escura desafia uma das nossas intuições mais básicas, a de que o que sobe tem que descer. Esperávamos que a expansão do universo, como uma bola atirada para o alto, eventualmente diminuísse a velocidade e talvez até caísse de volta. A descoberta de que a bola está, na verdade, acelerando para cima, para sempre, é profundamente contraintuitiva. Isso nos ensina uma lição importante sobre a ciência e a vida. O universo não tem obrigação de fazer sentido para nossa intuição limitada, que foi forjada na escala da vida na Terra. Estamos constantemente sendo lembrados de que a realidade é mais estranha e maravilhosa do que podemos imaginar. Aceitar isso pode ser um exercício de humildade. Significa abandonar a necessidade de ter todas as respostas, de encaixar o universo em nossas pequenas caixas conceituais. Em vez disso, podemos adotar uma postura de curiosidade e admiração. Podemos nos maravilhar com o mistério, em vez de nos sentirmos frustrados por ele. A energia escura é talvez o maior mistério de todos. É um lembrete de que, apesar de todo o nosso progresso, ainda somos como crianças na praia, brincando com as conchas, enquanto o grande oceano da verdade se estende, inexplorado, diante de nós. E isso é maravilhoso. Significa que a aventura do descobrimento está longe de terminar. Para as futuras gerações, haverá sempre novos mistérios a serem resolvidos, novos horizontes a serem explorados. Deixe essa sensação de admiração ser o seu guia para o sono. Não se preocupe em entender tudo. Apenas se permita sentir a grandiosidade do mistério. Sinta a emoção de viver em um universo que ainda guarda seus segredos mais profundos. Relaxe na certeza de que a realidade é muito mais rica e complexa do que sonhamos, e que isso é algo para ser celebrado, não temido. Ainda outra maneira de pensar sobre a energia escura é em termos de informação. Um universo em expansão acelerada está constantemente criando novo espaço. Esse novo espaço tem o potencial de conter informação. No entanto, ao mesmo tempo, a expansão está nos isolando de outras partes do universo, tornando a informação dessas regiões inacessível para nós para sempre. Estamos perdendo informação sobre as galáxias que cruzam nosso horizonte cósmico. Há um jogo complexo acontecendo entre a criação de potencial para nova informação e a perda de informação existente. No destino final do grande congelamento, o universo se torna um lugar de entropia máxima e, portanto, de informação mínima. Todas as estruturas complexas que contêm informação, estrelas, planetas, vida, terão se deteriorado. O que resta é um estado de simplicidade e uniformidade. Já no cenário da grande ruptura, a informação é destruída de uma forma mais ativa.
à medida que todas as estruturas ligadas são desfeitas. A própria noção de informação, que depende de padrões e estruturas, deixa de fazer sentido quando apenas partículas isoladas permanecem. Esta perspectiva pode parecer abstrata, mas ela se conecta à nossa experiência do sono. O sono é, em muitos aspectos, um processo de reinicialização da informação no cérebro. Durante o dia, acumulamos uma quantidade imensa de informações, de experiências sensoriais. O cérebro precisa de tempo para processar, consolidar e, crucialmente, esquecer. O sono limpa o ruído, as informações irrelevantes, para que possamos começar o dia seguinte com clareza. Pense na energia escura como a força cósmica do esquecimento, do apagamento da lousa. Ela está lentamente limpando o universo de sua complexidade, de sua informação acumulada, preparando-o para um estado de descanso final. Deixe que essa força inspire seu próprio processo de liberação. Permita que sua mente esqueça as preocupações do dia. Deixe que as informações irrelevantes se dissolvam na escuridão em expansão do seu subconsciente. Entregue-se ao processo de limpeza e renovação que o sono oferece, espelhando o grande ciclo de informação do próprio cosmos. A energia escura também tem implicações para a possibilidade de viagens intergalácticas, mesmo em um futuro muito distante e com tecnologia avançada. A expansão acelerada do espaço significa que, eventualmente, todas as galáxias fora do nosso grupo local estarão se afastando de nós mais rápido que a luz. Elas se tornarão fundamentalmente inalcançáveis. Não importa o quão rápido você viaje, você nunca poderá alcançá-las, porque o espaço entre você e seu destino está se alongando mais rápido do que você pode atravessá-lo. O universo, em sua maior parte, se tornará inacessível. Estaremos confinados à nossa ilha galáctica, a Lactômeda. Esta é uma ideia que pode parecer limitante, mas também pode ser vista de outra forma. Ela define nosso lar. Ela traça uma fronteira em torno do que é nosso, do que podemos explorar e conhecer. Ela nos diz que nosso destino está aqui, nesta coleção de algumas trilhões de estrelas que formam nossa galáxia futura. Em vez de nos sentirmos presos, podemos nos sentir enraizados. Temos um lar cósmico definido. Isso nos convida a explorar nosso próprio quintal cósmico com mais atenção e cuidado. Há centenas de bilhões de estrelas e planetas apenas em nossa galáxia. A vastidão dentro de nossos próprios limites gravitacionais já é mais do que podemos sonhar em explorar. A energia escura, ao fechar as portas para o universo mais amplo, nos incentiva a abrir as portas que estão bem aqui. É um convite para olhar para dentro, para o nosso próprio sistema, nossa própria galáxia, e encontrar a maravilha e a beleza que estão ao nosso alcance. Enquanto você se acomoda para dormir, pense em seu próprio espaço, seu quarto, sua casa. Este é o seu universo local. É um lugar de segurança e conforto. Deixe a vastidão do universo inacessível lá fora realçar a sensação de paz e pertencimento que você pode sentir aqui, agora, em seu próprio espaço seguro. Não há necessidade de viajar para as galáxias distantes esta noite. A jornada mais importante é a jornada para dentro, para o centro tranquilo do seu próprio ser. Poderíamos especular sobre a possibilidade de manipular a energia escura. Seria possível, para uma civilização extremamente avançada, extrair energia do vácuo, ou mesmo controlar a expansão do espaço em sua vizinhança?
Isso é o reino da ficção científica, mas é um exercício de imaginação interessante e relaxante. Imagine uma civilização que aprendeu a criar pequenas bolhas de espaço-tempo, onde eles poderiam definir suas próprias constantes cosmológicas. Eles poderiam criar um refúgio, um universo de bolso, que não seria afetado pela expansão do universo exterior. Dentro de sua bolha, eles poderiam sobreviver ao grande congelamento ou à grande ruptura. Ou talvez eles pudessem aprender a surfar na expansão, usando a energia escura para impulsionar suas naves a velocidades incríveis, criando uma propulsão de Alcubierre ou um motor de dobra espacial. Eles poderiam viajar entre as galáxias antes que elas se tornassem inacessíveis. Essas ideias são puramente especulativas, mas elas nos mostram o poder da imaginação para transcender os limites que a física parece nos impor. Elas nos lembram que, embora possamos ser pequenos e nossa compreensão limitada, nossa capacidade de sonhar é infinita. Sonhar com essas possibilidades não é uma fuga da realidade, mas uma celebração do potencial da mente. É uma forma de brincar com as regras do cosmos, de imaginar o que poderia ser. Deixe sua imaginação voar esta noite. Imagine-se como um engenheiro cósmico, moldando o tecido do espaço-tempo com seus pensamentos. Crie seu próprio universo de bolso, um lugar de perfeita paz e tranquilidade, onde as leis da física são ajustadas para o seu máximo conforto. Preencha-o com estrelas suaves e nebulosas coloridas. Faça dele o seu santuário pessoal para o sono. Neste espaço, você está seguro, você está no controle. Descanse profundamente em seu universo particular, criado pela força da sua própria imaginação. A energia escura, em sua essência, é uma manifestação da relação entre o espaço e a energia. A famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, nos disse que a massa e a energia são duas faces da mesma moeda. A energia escura nos leva um passo adiante, sugerindo que o próprio espaço vazio tem uma energia inerente. Espaço não é apenas um palco passivo, é um ator dinâmico no drama cósmico. Essa ideia tem uma ressonância espiritual profunda. Muitas tradições filosóficas e espirituais falam do vácuo ou do vazio não como uma negação, mas como uma fonte de toda a criação. O Tao, no taoísmo, o Sunyata, no budismo, são conceitos que apontam para um vazio que é, paradoxalmente, cheio de potencial. A cosmologia moderna, com a descoberta da energia do vácuo, parece estar chegando a uma conclusão semelhante, embora através da linguagem da matemática e da observação. O vácuo quântico, fervilhando com partículas virtuais, e a energia escura que impulsiona a expansão, pintam um quadro de um vazio que é fundamentalmente criativo. Ele está constantemente gerando mais espaço, mais realidade. Conectar-se com essa ideia pode ser profundamente calmante. Significa que, mesmo no silêncio e na imobilidade, há uma força criativa em ação. Quando você aquieta sua mente e apenas existe, você não está fazendo nada. Você está se alinhando com o estado mais fundamental do universo, um estado de vazio fértil e potencial. Pense no seu relaxamento, não como uma ausência de atividade, mas como a própria atividade do ser. Assim como o vácuo gera espaço, seu estado de repouso gera restauração, cura e paz. Você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Apenas precisa permitir. Permita que a energia criativa do vazio cósmico flua através de você. Sinta a quietude não como vazia, mas como cheia.
cheia de paz, cheia de potencial para o descanso, cheia da promessa de um novo dia. Vamos considerar o som, ou a ausência dele. O espaço é famoso por seu silêncio. Sem um meio para as ondas sonoras se propagarem, há uma quietude absoluta. A expansão impulsionada pela energia escura é o processo mais silencioso imaginável. É uma mudança fundamental na realidade que ocorre sem um único sussurro. Esta é uma imagem poderosa para a meditação do sono. Em nosso mundo, a mudança é muitas vezes associada ao ruído, ao caos, à perturbação. A energia escura nos mostra que a mudança mais profunda e poderosa pode ser completamente silenciosa. Ela não precisa de anúncio, não precisa de drama. Ela simplesmente acontece. Tente incorporar essa qualidade de mudança silenciosa em seu processo de adormecer. A transição da vigília para o sono não precisa ser uma luta, uma virada abrupta. Pode ser um desvanecer silencioso, um esticar suave da consciência para um novo estado. Imagine que seus pensamentos são como galáxias. Em vez de tentar silenciá-los à força, apenas observe como a energia escura da sua intenção de dormir cria mais e mais espaço entre eles. Os pensamentos não desaparecem, mas a distância entre eles aumenta. Eles se afastam suavemente, até que o espaço entre eles se torna tão vasto que eles desaparecem no horizonte da sua mente. O que resta é o silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas que é o próprio estado de repouso. Um silêncio que é o som da expansão da sua própria paz interior. Concentre-se nesse silêncio crescente. Ouça a quietude se aprofundando em sua mente, em seu corpo. Deixe que o silêncio da expansão cósmica seja a sua canção de ninar, um som de pura tranquilidade, embalando-o suavemente para o mundo dos sonhos. A cor da energia escura, se pudéssemos atribuir uma, seria a cor do próprio espaço. Um preto profundo, aveludado, absoluto. Mas não é um preto de ausência de luz, mas um preto que contém o potencial para toda a luz. É a tela sobre a qual as estrelas e galáxias são pintadas. Ao se render à escuridão do seu quarto, você pode se conectar com essa cor primordial. A escuridão por trás de suas pálpebras fechadas não é diferente da escuridão entre as galáxias. É um espaço de descanso, de potencial. A energia escura nos ensina a não temer a escuridão. Em nossa cultura, a escuridão é muitas vezes associada ao medo, ao desconhecido. Mas no cosmos, a escuridão é a norma. A luz é a exceção. A escuridão é o lar, o estado fundamental. As estrelas são apenas fogueiras temporárias na vasta noite cósmica. A energia escura é a própria essência dessa escuridão, sua natureza ativa e expansiva. Portanto, quando você fechar os olhos esta noite, não veja a escuridão como um fim, mas como um começo. É o começo do seu descanso. É o espaço onde seu corpo e sua mente podem se curar e se rejuvenescer. Abrace a escuridão. Deixe-a envolvê-lo como um cobertor macio e quente. Sinta-se seguro nela. Flutue nesta escuridão, sabendo que ela não está vazia. Ela está preenchida com a energia calma e constante que está gentilmente esticando o universo. Deixe que essa escuridão expansiva dissolva as bordas do seu corpo, a sensação de separação. Sinta-se um com a noite, um com o cosmos, um com a energia silenciosa que permeia tudo. Nesta escuridão, não há preocupações, não há passado nem futuro. Há apenas o momento presente, um momento de paz profunda e infinita. A energia escura nos força a confrontar o conceito de infinito, um universo que se expande para sempre
impulsionado por uma energia que nunca se dilui, aponta para um futuro de vastidão infinita. Tentar compreender o infinito com nossa mente finita é impossível e pode levar à ansiedade. Mas podemos nos relacionar com o infinito de uma maneira diferente. Não através do intelecto, mas através do sentimento. Imagine a sensação de olhar para o oceano, estendendo-se até onde a vista alcança. Há uma sensação de pequenez, mas também de admiração e de paz. O infinito do oceano nos ajuda a colocar nossos problemas em perspectiva. A energia escura nos oferece um oceano de escala cósmica. O infinito que ela cria não é um monstro a ser temido, mas um espaço para a dissolução do ego. Quando nos confrontamos com o infinito, nossa identidade pessoal, nossas preocupações, nossas histórias, tudo isso se torna menos importante. O que resta é uma sensação de ser parte de algo muito maior, de estar conectado a um processo eterno. Ao adormecer, permita-se mergulhar neste oceano de infinito. Não tente entendê-lo, apenas sinta-o. Sinta a vastidão se abrindo em todas as direções. Sinta-se como uma única gota de água se fundindo com o oceano. A gota não deixa de existir, mas sua identidade separada se dissolve na totalidade. Deixe seu senso de eu se dissolver na vastidão do cosmos. Deixe que o infinito o embale. Nesta dissolução, há uma grande paz. É a paz de abrir mão do controle, de se render ao fluxo da existência. É o descanso final da mente que para de lutar e simplesmente é. Relaxe, solte, flutue no infinito. Finalmente, vamos conectar a expansão do universo com o ritmo mais fundamental da nossa própria vida, a respiração. Cada inspiração é uma expansão. Seus pulmões se enchem, seu peito se eleva. É um ato de receber, de tomar o mundo para dentro. Cada expiração é uma contração, uma liberação. Você solta o ar, você se entrega. A vida reside no ritmo constante entre esses dois movimentos. A história do universo pode ser vista através dessa mesma lente. O Big Bang foi a inspiração inicial. O universo se expandiu, cheio de energia e matéria. Por bilhões de anos, a gravidade agiu como uma pausa, uma retenção do fôlego, tentando puxar tudo de volta. Agora, com a energia escura dominando, o universo entrou em uma longa e lenta expiração. Uma liberação. Um processo de deixar ir que durará por toda a eternidade. Ao respirar agora, sinta essa conexão. Sinta que sua respiração é um eco do ritmo do cosmos. Inspire, sentindo a energia da vida preenchendo você. Expire, sentindo a liberação, a expansão, a paz da energia escura. Não há nada para fazer agora, a não ser respirar. Siga o fluxo da sua respiração, para dentro e para fora. Cada respiração é uma âncora no momento presente. Cada respiração é uma jornada para o centro da sua calma. A energia escura não é uma força estranha e distante. É o ritmo da expiração do universo. E você pode sentir esse mesmo ritmo em seu próprio corpo. Inspire a calma. E expire, deixando o universo se expandir ao seu redor, levando consigo todas as suas tensões, todas as suas preocupações, deixando apenas a quietude e a paz. Respire e durma bem. E assim, nossa jornada pela noite cósmica chega ao seu fim temporário. Viajamos desde a descoberta de um universo em expansão até a revelação de sua aceleração, impulsionada por uma força que é ao mesmo tempo a mais dominante e a mais misteriosa que conhecemos. Vimos que a energia escura não é uma força de destruição violenta, mas sim a respiração lenta e profunda do cosmos,
um motor silencioso que estica o tecido do espaço-tempo, criando mais silêncio, mais vazio, mais paz. Contemplamos um futuro onde as galáxias se apagam no céu, deixando para trás uma solidão serena, e exploramos os destinos finais de um grande congelamento ou uma grande dissolução, não como finais trágicos, mas como estados de tranquilidade e equilíbrio absolutos. A lição mais profunda da energia escura é talvez a da perspectiva. Ela nos mostra um universo de uma escala e de um tempo tão vastos que nossas preocupações terrenas se dissolvem em insignificância, e o que resta é uma profunda admiração pela existência. Ela nos convida a abraçar a mudança, a valorizar o mistério e a encontrar beleza no vazio. Obrigado por me acompanhar nesta viagem. Espero que ela tenha trazido calma à sua mente e o tenha preparado para um sono profundo e restaurador. Se você gostou desta exploração, por favor, considere se inscrever em nosso canal, deixar um like e compartilhar esta palestra com outros sonhadores cósmicos. E agora, deixo-lhe uma última pergunta para levar para os seus sonhos. Se você pudesse enviar uma única mensagem para o universo, sabendo que ela seria carregada para sempre na expansão silenciosa do espaço, o que você diria? Durma bem.